Bom dia, Boa tarde. Boa noite. estamos aqui começando mais um Alcecast. Bola a vinheta. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre uma temática. Finja que vocês não estão vendo meu celular aqui. Uma temática bem polêmica. A gente vai falar hoje sobre padronização de beleza. E a gente está aqui com nossa amiga Gabi, do primeiro ano. Palmas, produção! A produção tá batendo palmas. Então, gente, o que vocês acham desse tema? É só fechando. O que vocês acham desse tema? Eu acho um assunto que está muito em alta esses tempos, porque entra muitas questões. Está entrando agora essa febre do Monjaro, aí está entrando sobre como a mídia está muito em cima disso, porque tem até algumas pessoas influenciadoras que falam que o legal e bonito hoje em dia é a extremidade da magreza. Aí entra muita questão da distorção. Muitas atrizes, inclusive, né? A gente vê o exemplo da Ariana Grande, né? Antes do filme Wicked. Todo elenco. Todo o Tem elenco. toda uma polêmica sobre isso. Porque ela já era magra, mas dentro do Mais normal. Agora ela tá extremamente magra. E a gente pode ver que a mídia, ela afeta diretamente dentro dessas questões dos padrões, pois é ela que atualmente dita os valores. A gente vê na época dos nossos avós que quem ditava os valores da beleza eram as atrizes da Globo. Todos queriam ser como a Xuxa, enfim. E hoje em dia quem tá, os influencers. Hoje em dia as influências que tem mais Muitas dinheiro. atrizes também falam que quando elas são gordas ou acima do padrão, elas não têm opção de papéis de protagonistas, e sim são de pessoas que têm problemas de distorção de imagem dentro da trama da novela. Sim. Tem até a Avenida Brasil que ela falou que ela nunca ganha papel, e só ganha papel tendo distorção de imagem. E é como se eles estigmatizassem, né? Colocassem essas pessoas dentro de uma bolha onde elas não podem sair dessa bolha porque elas não são consideradas pertinentes para estarem dentro de papéis que vão além do seu peso. É como se a sociedade midiática ela pegasse todas as características positivas daquela pessoa Resumisse só ao peso. reduzem só o peso. Tipo, o que você é não importa, apenas o seu peso. E isso afeta muito a saúde mental das pessoas, né? Pode falar. É porque essa coisa da magreza extrema era uma coisa que a gente via principalmente nos anos 2000. E aí a tendência até pode vir com as Kardashians. No começo era aquela coisa do ser muito magro, muito magro, e depois que elas começaram a fazer muitos procedimentos estéticos para ficarem tipo, mais corpudas, digamos assim. E hoje em dia retirar isso, que é o que vem fazendo, para se adaptar, porque essa coisa de ser magro novamente ao extremo é uma coisa que voltou a estar em alta. Porque o padrão ele se remodela, né? A gente sabe assim que na sociedade que a gente vive, uma sociedade extremamente capitalista, o que vale para as pessoas. Eita, eu bati aqui. O que vale para a pessoa é se aquela pessoa tem uma quantidade exorbitante de dinheiro, ela vai ser uma referência. Então todos vão se espelhar naquela pessoa que tem uma quantidade exorbitante de dinheiro para ser um ícone da moda. As Kardashians, elas sempre foram muito famosas e muito da elite. Sim. E antes, na época, né, 2016, por aí, quando elas estavam assim, na ascensão, a moda era o quê? Você colocar preenchimento labial, usar aquelas maquiagens bem marcantes, a sobrancelha bem marcada, unhas muito grandes e treinar para ter um corpo igual delas, que era bem escultural. Hoje em dia as pessoas olham para elas e querem voltar a ter aquele padrão da magreza extrema. Aí acaba muita gente tirando silicone ou as próteses que colocaram só para se adaptar a hoje. Tem até uma influenciadora que foi a Mai Massafera. Sim. Ela falou que a moda só liga para quem é magro. E ela fala que por isso que ela é magra, porque ela quer atenção.
E essa fala dela foi muito repercutida porque as pessoas não concordam com isso. Porque a moda também está se modificando, mas muito São pouco. passos lentos. São por passos exemplo, lentos. Teve o desfile da Victoria's Secret Show, não foi? Aí, uma menina que foi aqui brasileira, ela foi colocada como gorda só por não ter o padrão da Victoria's Secret. E aí entra naquele povo nas redes sociais que fica falando, mas é um desfile de moda, o que a gente quer ver são corpos irreais. E a gente vê como as redes sociais, elas são uma fonte para a destilação desses pensamentos totalmente Preconceituosos. arcaicos, preconceituosos, assim, sem fundamento, porque as pessoas são hipócritas, porque quando chega o mês, por exemplo, da conscientização da mulher, a sociedade se molda, se volta para conteúdos onde enfatizam que as mulheres não merecem passar por isso, as mulheres não merecem passar por violência doméstica. Mas você já parou para pensar que essa forma de padrão de beleza irreal também é um tipo de violência contra a mulher? Sim. Porque ela coloca a mulher dentro de uma caixinha e como a internet, principalmente com o TikTok, o Instagram, que assim, é stories a todo momento, vídeos a todo momento, eles colocam a mulher dentro de uma caixinha que se ela não for minimamente parecida com aquilo que as pessoas idealizam, assim, de forma totalmente utópica, ela vai ser totalmente massacrada nas redes sociais. Exatamente. Por exemplo, a Thaís Carla. Sim. Vocês lembram que assim, até música já fizeram com a Thaís Carla. Muitos memes. Então assim, as pessoas acham engraçado, mas esquecem de ver... Que ridículo. Mas esquecem de ver que é uma problemática. Porque uma mulher gorda não pode exercer o seu direito de reclamar sobre uma situação que não deveria fazer parte do seu cotidiano. Do avião, né? Do avião, exatamente. Tipo, o povo usava muito a Thaís pra ser o alvo de críticas e memes. Aí agora, muitas pessoas falam só porque ela emagreceu, né? Ela tava até comemorando esses dias que chegou o auge de 2 dígitos, que ela chegou a 99 quilos. O povo tá falando, perdeu a graça. Porque não vai mais causar o que era antes. Exatamente, eles não viam ela como uma mulher séria, e sim como um meme. E eu acho que essas pautas, elas enfatizam muito o quanto a sociedade brasileira ela não está preparada para lidar com questões psicossociais, sabe? Questões psicológicas, porque a gente vê que há um índice muito grande do aumento da distorção de imagem entre as pessoas. Principalmente com as redes sociais, né? Porque a gente tá a todo tempo mexendo nisso, tipo 24 horas no TikTok, no Instagram. E acaba que a gente pensa na comparação mesmo, de tipo, eu tô vendo aquilo ali, eu queria ser desse jeito. Sendo que na maioria das vezes nem é como é, porque nas internet as pessoas só mostram o que elas querem que as outras vejam. Sim, com filtro também. Com IA hoje em dia que tá difícil de você saber o que é real, o que não é. Eu tenho uma conhecida minha que ela só posta fotos de IA. Ou seja, eu acho que assim, eu conheço, eu sei como ela é de verdade, mas as pessoas que não conhecem Acham que ela é daquele acham jeito. que ela é daquele jeito, que ela tem a vida daquele jeito. Sendo que é uma realidade totalmente distante, é muito diferente. E é até bom que hoje, né, quando a gente posta alguma coisa que vem de IA no Instagram, tem aquele Conteúdo gerado por IA. E inclusive eu edito minhas fotos pelo ChatGPT para melhorar a qualidade, e aí aparece lá que é gerado por IA. Gente, minhas fotos não são por IA, tá? Eu edito pelo ChatGPT, porque é muito mais fácil. E eu acho que essa assunto da padronização e também da magreza extrema traz uma aberta ao campo muito de jovens que muito novos já são diagnosticados com anorexia ou bulimia. Então, jovens que nem têm o seu capacidade psíquica construída mentalmente, porque tem ela que sabe, mas a partir dos 18 anos pode tomar certos... A partir dos 16 anos você pode fazer alguns procedimentos estéticos.
Sendo que, com 16 anos, a pessoa não tem o seu corpo totalmente pronto e o seu córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal ainda não está formado ainda, porque, segundo os psicólogos, neurologistas, cientistas, o córtex pré-frontal de um ser humano, ele só é formado totalmente a partir dos 25 anos. Então fiquem alertas aí quando vocês forem tomar atitudes que possam causar problemas a longo prazo. Lembre-se que uma parte do seu cérebro ainda não se desenvolveu totalmente. Então você não sabe se é aquilo mesmo que você quer para a sua vida. Então espere até os 25. Eu acho que também a mídia, as redes sociais, Instagram, TikTok, tudo, né? Acaba criando também uma insegurança muito grande, porque as pessoas pensam, tudo que ela posta é verdade. Mas você tem que pensar que os influenciadores, eles vão postar o que eles querem que você veja, né? Porque eles não vão postar quando tiver uma situação de risco, quando estão passando por muitos problemas financeiros. Eles não vão postar isso. Claro que Então, se você ficar se comparando eu quero a vida deles, eu quero o corpo deles, eu quero comer o que eles comem. Gente, eles não vão postar comendo, quando não tiver nada, eles vão comendo farinha, que é ótimo. Mas eles não vão postar isso, eles vão postar o quê? Sushi, hambúrguer, tudo. Vocês já viram aquela trend que tá agora das pessoas desmentindo as fotos delas? Já. Sim. Eu acho essa trend, gente, muito necessária. Porque assim, eu sou uma pessoa cronicamente online. Eu fico muito tempo no meu. 24 horas ali no meu TikTok. E assim, quando eu vi aquela trend pela primeira vez, eu falei, meu Deus, as pessoas têm vida. Porque, principalmente agora que a gente está no terceiro ano, há uma pressão muito grande para que a gente seja perfeito a todo momento. Mas o que é perfeito? O que é perfeito para mim pode ser não ser o perfeito para Mariana, que não precisa ser o perfeito para Pires, que não precisa ser o perfeito para Henrique, que não precisa ser o perfeito para Gabi. E para o meu perfeito, para a minha idealização do perfeito, eu estou bem. Para a idealização do perfeito dela, ela está bem. Então, para mim, quando eu vi aquela trilha, eu falei, meu Deus, agora eu entendi que não existe um ser humano que estuda 15 horas por dia, sem pausa, sem comer, sem dormir, e que não existe um ser humano que consegue gabaritar a prova do Enem estudando apenas 24 horas. Posso respirar. É muito necessário. É porque eu acho que pra gente, principalmente que tá no terceiro, né? Ou vocês que queria ter estudado assim, mas desde o primeiro ano começa a focar no Enem, isso, né? Você tem que fazer isso pra você passar. Então, eu e Bela, a gente chorou muito junta falando sobre o Enem. E é muito doido pensar que a padronização de beleza não é apenas estética. Existe também um movimento de padronização intelectual que as pessoas querem ditar o que é e o que não é ser inteligente. Para mim, não é o que eu quero, pode não ser o mesmo que Mari quer. Sendo que quando a gente entra nas redes sociais, as pessoas ditam que o que é ser inteligente? É uma pessoa que estuda 15 horas por dia, passam numa federal e, enfim, seguem sua vida diante de uma perspectiva que você só vai ser bom se você passar numa federal. Você só vai ser bom se você fizer determinado curso. O que não é verdade. Não é verdade. Porque cada um tem seu conceito de perfeição. Então o povo ainda não está preparado para entender isso. Exatamente, as pessoas veem, eu falo disso porque está muito no nosso contexto aqui da federal, de terceirista, federal, estadual. E é uma pressão muito grande, sendo que você não vai ser um ser humano horrível se você não passar na federal. Tá tudo bem. Você não vai ser um ser humano, um profissional de baixa qualidade se você for para uma faculdade particular. Tá tudo bem. Eu acho que é o dever de cada um entender que se eu for para particular ou se eu for para federal, eu vou ter que fazer o meu. Então eu vou ter que procurar o meu pós, o meu doutorado, eu vou procurar isso. Eu vou tentar melhorar como pessoa e não minha faculdade que vai me definir. Porque não adianta você entrar numa faculdade e não fazer nada e você reprovar todas as cadeiras e assim, você não vai se formar nunca. Então essa padronização, a gente fala, padronização de beleza.
Mas não é só beleza. Existe também uma padronização, as pessoas querem ditar o que é ser intelectual. Uma pessoa que, por exemplo, entende de artes, para a sociedade, ela não é uma pessoa intelectual. Ela é válida se ela for boa na área de exatas. E não é verdade. É muito triste porque a gente vê tantos jovens, tantos adolescentes aí tendo muitos casos assim, de ansiedade por conta dessa padronização, e às vezes a pessoa ela tem essa pressão estética de querer ser aquilo que é considerado bonito para a sociedade inteira, e essa pressão de estudar, essa cobrança que assim não faz você sair do lugar, você fica preso num complexo de que existe um ser humano que está estudando 24 horas, que faz um dia que ele está estudando, a mãe dele nem viu ele sair do quarto, porque ele só está estudando. E esse ser humano não existe. Tipo, perfeito é você estudar 13 horas por dia, ir pra academia, correr, fazer seus esportes, depois dormir cedo e ir pra escola. Do que adianta você estudar 13 horas por dia se você não entendeu nada? Então, fica aí a dica. E eu acho que a gente poderia falar mais também sobre esse aumento da ansiedade, depressão, porque é muito crescente, principalmente na nossa geração. Quanto mais novo a gente tá vendo que é uma coisa que vem aumentando cada vez mais, de tipo, principalmente porque às vezes consideram assim a nossa geração uma geração fraca. Porque eu escuto isso muito dos meus pais, dos meus avós, a geração de vocês é muito fraca, a gente sofreu um monte e eu estou aqui vivo, não tem trauma, não tem nada. Sendo que as coisas não são bem assim. Antigamente as coisas eram muito normalizadas. Bullying mesmo era a coisa mais normal do mundo, você fazer com que as pessoas se sentissem mal. Porque, isso é uma brincadeira. Sendo que hoje a gente tem essa preocupação maior, principalmente por conta da saúde mental. Tipo assim, eu tenho um conhecido que ele era bem gordinho, assim, desde pequeno. E aí, quando ele foi crescendo, ele vinha escutando sempre muitas coisas sobre ele, muitas piadas, não sei o quê. E aí, fizeram uma figurinha dele, que era do WhatsApp, assim, que era com vende-se carne de porco. E aí, tipo, por causa do ele ser gordo e com a foto dele, as pessoas ficaram assim, tipo, ele ficou muito triste, pô, e aquele negócio não saiu da cabeça dele. Né? Porque justamente porque ele ficou constrangido e foi um negócio que ele não conseguiu esquecer. E aí fez com que, tipo, ele ficasse naquela coisa de preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer. Tanto que depois... Entrou num complexo, né? Depois perdeu 10 quilos e mesmo assim ainda fica com aquela coisa na cabeça. Eu nunca vou ser magro o suficiente. Porque também tem aquela coisa do que a gente tá falando da Thaís Carla. Por mais que a pessoa ela seja acima do peso e emagreça, a maioria das pessoas ainda vão ver ela como ela era antes. Porque é muito difícil você ver comentários positivos. São sempre comentários negativos. Ou até vão pensar que ela tá doente, né? Exatamente. Muitos emagrecem, tá tendo algum problema, tá com anorexia, tá com alguma coisa. Às vezes pode até ser, mas muitas vezes invalidam você procurar emagrecer porque você quer se sentir melhor com você mesmo, ou até a questão da saúde, e pra tipo, tá querendo agora aparecer porque as pessoas estavam julgando, que também, às vezes também é. E eu acho que esse julgamento, assim, essas falas que nossos avós e pais trazem, é muito presente na vida de todo mundo. Porque na época deles, não era que era mais fácil, mas tipo, tudo muda, né? A concorrência entre faculdades públicas e privadas aumentou, tudo aumentou. Antes eles trabalhavam cedo, mas muitos não tiveram a oportunidade de fazer um superior, como a gente vai ter essa oportunidade, se Deus quiser. E aumenta muito e eles ficam nessa cobrança. Na sua época eu estudava, trabalhava, fazia tudo na minha casa, fazia janta, tudo, e meio que desvaloriza o que a gente faz. Tá só estudando, isso não é nada. E essa questão assim dos mais velhos, a gente no meio desse mês de maio, a gente fez um tempinho, eu não lembro se são 25 anos, 30 anos da luta antimanicomial, que é a luta contra os manicômios pararam de existir. E eu tava conversando esses dias com meu pai, ele falou, hoje em dia é muito comum a gente ver em todo lugar pessoas autistas. E eu falei,
sempre teve pessoas autistas. Mas para onde iam essas pessoas autistas? Elas iam para os manicômios, que eram lugares onde as pessoas não tinham suporte, elas não tinham conhecimento para lidar com aquele tipo de distúrbio, com aquele tipo de transtorno, na verdade, né? Com aquele tipo de transtorno. Então, elas iam para esses lugares onde elas eram afastadas de toda a sociedade, longe do padrão de beleza que era imposto. O padrão de beleza vai além do estético, o padrão de beleza vai além do intelectual, mas também vai para ser de um padrão de saúde mental que as pessoas que têm esse padrão elitizado na mente, elas como é que eu posso dizer? Elas excluem essas pessoas neurodivergentes, elas não acolhem as pessoas neurodivergentes porque não estão dentro dos padrões. Eu já vi várias pessoas dizendo assim que coisas horríveis sobre pessoas autistas. Sim. Entendeu? Eu acho que o que ela falou tá super certo também. Eu já vi muitos casos de pessoas na internet, ou até no meu cotidiano mesmo, falando que, tipo, não, a geração de vocês é fraca, como o Gabi falou, ou falando, por conta da vacinação, da Covid-19, aumentou o surto de autismo, dessa doença. Eu escuto muito isso. E não é uma doença, né? Gente, autismo não é doença, autismo é um transtorno, é um espectro. Você nasce com isso. Você não pega isso, você não desenvolve isso, você nasce com isso. Algumas pessoas, inclusive descobrem que são autistas com 50 anos. E assim, sinais claros desde sempre, por exemplo, hiperfocos, pessoas muito hiperfocadas, elas são vistas como se, aquele hiperfoco, aquela criança que tinha hiperfoco e escrever a Bíblia inteira, tudo bem, era só um hobby, mas não, gente, pode ser um sinal de autismo, pode ser um sinal de TDAH. A gente vê também muitas pessoas hoje em dia com TDAH, né? Eu tenho TDAH, meu irmão tem TDAH e é algo genético. Quando a gente estava para ser laudado, né? Eu e meu irmão, a gente fez a consulta ao mesmo tempo. Vocês sabiam que para você ter TDAH, algum parente seu, ou sua mãe ou seu pai, tem que ter TDAH? Tipo, é a prova mais clara de que você não pega, você não contrai isso. Você nasce isso. Ou sua mãe ou seu pai tem TDAH para você ter. Isso não é uma infecção assim. Exatamente. Toquei nela, porque também não é. E as pessoas acham que elas menosprezam a sua inteligência quando você tem quando você é neurodivergente. Eu já ouvi muitos comentários assim, das pessoas menosprezando quem faz provas adaptadas. E é uma coisa muito difícil, sabe? Porque você se sente atrasado e você não tá. Você estudou a mesma quantidade que aquelas pessoas. Você tem o mesmo mérito. Você tem o mesmo mérito, exatamente. Você não é uma pessoa ruim porque você está menos capacitado. Você não é menos capacitado porque você está exercendo o que é um direito seu. É um direito da pessoa neurodivergente ter uma adaptação. Você não é uma pessoa menos pior. Então, a gente enxerga que esse padrão doente de beleza vai, assim, pega todas as áreas da vida da pessoa. Tipo, eu tenho mérito para eu ser capaz disso, eu tenho que fazer isso, eu não posso ter isso. Não, gente, cada um vai ter as suas qualidades ou até problemas, independente dos seus laudos ou não. Então, tipo, se eu estudei 20 horas por dia, que é impossível, então ela também, não é eu sou mais capacitada que ela, só para ela ter laudo, não muda nada. Exatamente, gente. Então, acho que as pessoas têm que parar com esse preconceito que eu acho que é um pouco de inveja também, mas ok. As pessoas sentem inveja quando vê uma pessoa que estudou mais, aí elas falam, mas você fez isso. Mas é porque você fez prova adaptada. Meu amor, não tenho culpa se você não estudou, eu estudei, tá? Pra encerrar, vamos falar sobre o equilíbrio, porque a gente tem que manter sempre o equilíbrio e a solução para esses padrões de beleza. O que vocês acham que é uma forma de equilibrar a vida real com esse mundo distópico da internet? Quer falar? Tá.
Eu acho que a gente tem que se desligar um pouco do que a gente vê nas redes sociais e focar na vida real. Porque é como a gente está falando, que tudo que a maioria das coisas que a gente vê são coisas que são irreais, cada um mostra o que quer. E aí o saudável não é fazer, tipo, tudo o que é idealizado, de tipo, estudar 20 horas por dia, pesar não sei quantos quilos, tá sempre perfeito, porque isso não existe. E aí a gente tem que aprender o equilíbrio das coisas. Você pode querer estudar, você pode querer estar sempre arrumado, mas você tem que ver o limite de que isso é saudável pra você. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que a pessoa entende você mesmo, eu acho que é muito negócio de você se entender. Se aceitar. Se aceitar. Porque, como o Gabi falou, as pessoas mostram o que elas querem que as pessoas vejam. Vejam. Mas, tipo, eu acho que é muito parte de si, mas também de entender a vida. Eu acho que as pessoas têm que se desligar um pouco, igual o Gabi falou. Gente, não faz mal você desinstalar o TikTok, não tem problema. Você não precisa postar 10 fotos por minuto e ficar vendo quem foi que visualizou a porcaria da sua foto. Às vezes, a pessoa passa os stories igual eu, assim. Então, às vezes, ninguém viu a sua foto, tá, meu alecrim? Aí, encerramos o nosso episódio. Eu achei que esse episódio foi muito bom. Eu também. Eu achei muito rico, acho que a gente trouxe informações. E eu queria falar sobre as inscrições do Enem, dá tempo? Claro. Gente, abriu as inscrições do Enem. Até o dia 5 de junho. Até o dia 5, pagamento até o dia 10. É isso. Pagamento até o dia 10. E quem é de escola pública já está inscrito automaticamente, mas precisou confirmar a sua inscrição pelo e-mail. Já sai para quem faz isenção, já acabou. E lembrem de pagar o boleto disponibilizado na página do participante assim que você termina a sua inscrição. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo